É já de muito tempo o mês de agosto que celebramos, que reverenciamos o simbolismo da paternidade. Brindamos de alguma forma, ou ao menos desejamos fazer isso, na direção daqueles que são ou que estão pais. Porquanto nos dizem os espíritos superiores que esta é uma das mais grandiosas missões que um espírito pode acolher na sua proposta de crescimento e evolução. Ademais, como dizíamos no início, na rogativa ao Senhor, é também esse período do mês de agosto, precisamente no dia 1º de agosto de 1865, que o codificador Allan Kardec publica a quarta obra, o quarto livro da codificação espírita, já largamente conhecida, notoriamente sabida como sendo o Consolador, que foi enviado pelo próprio Cristo, atendendo às necessidades humanas e se expressando como uma promessa cumprida do Senhor, para não nos deixar órfãos. Dizia à sua época Jesus, na intimidade com seus apóstolos, nos momentos finais da sua estada na terra, quando percebia a tristeza profunda no íntimo daqueles amigos, em que se avizinhava a despedida do Senhor, que para elevar, para motivar, para estimular a continuidade da disseminação do Evangelho na terra e suprir os corações angustiados pela sua ausência. Jesus fala, eu não vos deixarei órfãos. Se guardai os meus mandamentos, que significa, se estiveres apontando, desejosos, esforçosos, de acolher aquilo que eu tenho ensinado, então eu estarei íntegro com o Pai e pedirei a Ele, o Criador, que vos envie no momento predito um outro Consolador, que ficará desta feita eternamente convosco e vos revelará todos os feitos que eu tenho revelado, e vos acrescentará coisas novas, revelando assim que a humanidade, aquela época, ainda muito limitada do ponto de vista do conhecimento dos mecanismos que regulam a vida, as leis que formatam e que configuram os aspectos materiais e os aspectos espirituais, dada a ignorância ainda daqueles que habitam a terra àquela época. Jesus assevera que novas formas de entender a própria vida a si mesmos estariam sendo contempladas com este Consolador, que chegou na forma da revelação dos espíritos superiores, formatando assim a terceira grande revelação, a saber, a primeira havia sido com Moisés, aproveitando-se do movimento dos hebreus que passaram a cultivar a ideia de um Deus único, tirando aquela regra anterior dos povos antigos que se relacionavam com a divindade na pluralidade dos deuses, que daquela forma representavam nada mais que os chamados fenômenos da natureza. E, portanto,
A divindade revela, no momento certo, a unicidade de um Criador, sob o qual todas as coisas haviam sido criadas. Todavia, aquele povo ainda ignorante, bárbaro, agressivo, fazia em suas mentes infantis uma troca com a divindade, no sentido de que se eu agradar o Senhor à minha maneira e não à maneira dele, eu serei recompensado. E é assim que nasce a ideia de um Deus dos exércitos, de um Deus trocador, mercantilista. Porque ao invés de aquela população ensejar que somos a semelhança dele, fazíamos o inverso. Colocávamos aquilo que existe em nós como projetando a divindade. A segunda revelação veio depois com o próprio Cristo. E é nesse ponto principal que pretendemos hoje a tentativa de relacionar, de alguma maneira, essa grandiosa missão de ser Pai com a obra O Céu e o Inferno, tendo também como uma ponte, uma espécie de mediador, um provérbio, ou melhor dizendo, um dos provérbios encontrados no Antigo Testamento, que é o provérbio 29, especificamente o item 17. É isso que vamos tentar. Para tal, precisamos contextualizar, nos situar de alguma maneira, de alguma forma historicamente, porquanto a questão da educação e da responsabilidade com a família, e em especial a criação dos filhos da prole, é de decisiva importância para toda a humanidade. Quase a totalidade das pessoas acredita piamente que educar diz respeito apenas e tão somente às questões mais concretas, materiais, como, por exemplo, colocar os filhos na escola, se possível a melhor escola, ou aquela mais renomada, canalizar os filhos para as boas profissões, incentivar os jovens ao bom desempenho profissional, às aquisições dos bens e do patrimônio material, o desenvolvimento de status sociais, de poder, possibilidades de regalias as mais diversas, enfim, um sem números de comportamentos que derivam de um pensamento e de uma visão basicamente materialista. Esquecemos-nos durante tempos e tempos de nossa essência espiritual, porque inúmeros são os sinais, inúmeros são os conhecimentos que ao longo do tempo nos são revelados, como falamos anteriormente, a partir de Moisés. Mas antes disso, os povos antigos, sumérios, babilônios, etc., já tinham a presença de mensageiros, porque senão seria acreditar que o Criador, que em todos os seus atributos é perfeito, ia colocar uma humanidade à sua própria sorte. Isso não parece fazer sentido. Sob o viés de qualquer que seja a crença, a filosofia religiosa, absolutamente isso não tem sentido. Portanto, quando direcionamos um olhar mais atento, mais profundo sobre as tradições e os comportamentos humanos, os hábitos que configuram culturas específicas aqui e acolá, nós vamos ver que as diversas civilizações têm sido organizadas de maneira ainda bastante injusta, repleta de distorções sociais, de modos de interagir um com os outros que nos causam, boa parte das vezes, danos, prejuízos, que requerem uma energia imensa depois na tentativa de correções. Basicamente, isso se dá pela teimosia que
que ainda faz parte das nossas experiências de vida, aquilo que Emmanuel vai categorizar como sendo a rebeldia moral, a teimosia em repetirmos modelos que já estão esgotadamente observados que não funcionam. Então, muitos destes comportamentos podem ser observados através das mentiras, através dos sofrimentos, das misérias, da escravidão, do terror, da beligerância, da agressividade, das viciações, enfim, uma série de forças que são disruptivas da própria vida. Esses comportamentos, eles estão largamente observados na maneira pelas quais nós fazemos nossas escolhas. O que, no fundo, vai nos apontar a necessidade de uma reeducação, de uma educação básica, de um alicerce sólido que promova, enfim, a libertação no sentido da paz, da harmonia e da felicidade tão sonhada. É dessa forma que, desde os povos mais antigos, nós vamos perceber aqui e acolá indicativos de que precisamos nos debruçar à educação, prioritariamente dos valores éticos, das questões morais. E é exatamente nesse ponto, nessa inflexão entre o mundo antigo e a nova ordem das coisas propostas por Jesus, que vamos encontrar lá no livro dos Provérbios do Antigo Testamento, no seu capítulo 29, a seguinte descrição: quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Então, corrige o teu filho, e ele te dará descanso. Trará, enfim, delícias para ti. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Essa é uma reflexão profunda em que o convite daqueles que se colocaram à época como reveladores da vontade do Senhor traz nesse livro dos Provérbios. Acrescentado a isso, e plenamente integrado a isso, vamos ver que a evolução do conhecimento humano, no que tange às ciências de caráter e de natureza humana, as ciências da saúde, inclusive modernamente as ciências do comportamento que avaliam as regulações do mecanismo que há entre os aspectos biológicos, sobretudo a maneira que o nosso cérebro organiza as nossas propostas comportamentais e emocionais, nós vamos verificar sempre essa lacuna, esse vazio, esse vácuo que deveria estar sendo preenchido pela educação básica do espírito. Porque a visão materialista, os excessos na fala de Jesus da perdição do mundo, configura um obstáculo imenso para que nós possamos pensar como espíritos, o que deveria ser a tônica essencial da vida. Ninguém vai melhorar a sua visão utilizando lentes antigas que não servem mais. Para enxergar a realidade cada vez de uma maneira mais precisa, é necessário, dia após dia, fazermos um ajuste nas nossas lentes,
porque senão a nossa miopia, sobretudo a miopia moral, simbolicamente falando, vai nos engolir e vai a cada segundo promover em nós uma morte simbólica, porque nos afastamos de Deus. Então, a ideia do salmista, daqueles que escreveram o provérbio, significa exatamente isso. Na função missionária de um pai, qualquer que seja o nível social, econômico, qualquer que seja a raça, o credo, qualquer que seja a governança na qual esteja submetido culturalmente, é um dever precípuo esforçar-se para que os seus rebentos, aqueles aos quais ele acolhe na figura de pai, sejam devidamente orientados nos seus processos de educação moral e espiritual. Um desses grandiosos exemplos foi dado pelo próprio codificador, que nas suas funções, enquanto espírito encarnado e missionário, antes de realizar a transcrição da codificação espírita para a humanidade, foi um educador. E Kardec não foi apenas um educador formal das ciências que ele dominava, como poucos, a matemática, a astronomia, várias línguas, etc. Não, ele dava o testemunho de colocar na base disso os valores morais. Aos 14 anos de idade, assumiu um dos mais proeminentes institutos de educação integral já vistos na Terra, o Instituto de Yverdon, na Suíça. Uma herança do grande educador Pestalozzi. E, portanto, ali Kardec já delimitava um campo de sólida base, de um alicerce, a fim de contemplar a missão que lhe fora outorgada pelo próprio Cristo de maneira absolutamente perfeita. Portanto, amigos, quando aqui na Terra nós dedicamos os esforços enquanto pais para darmos o melhor para os nossos filhos, e isso é motivo, sim, de estímulos positivos, jamais podemos esquecer que a fé sem obra, conforme dizia Paulo de Tarso, ela é morta. Então, nos processos de educação, gostaríamos daqui abrir duas vertentes. São dois eixos, duas vias que se complementam inexoravelmente. Elas não são dissociadas, ao menos não deveriam ser dissociadas, e este é um dos grandes equívocos que quando avaliamos as relações entre pais e filhos, conseguimos detectar. É a ideia ainda limitada do nosso orgulho e do nosso egoísmo, de que somos perfeitos na condução da educação dos nossos filhos. Confundimos a responsabilidade com orgulho. Confundimos uma missão grandiosa que deveria estar sendo exercitada com humildade, com arrogância. E assim, como a maneira mais eficaz e eficiente de se educar são os próprios exemplos, a partir do momento que os meus exemplos estão pautados em algo que está fora, que está contrário às questões morais, às virtudes, obviamente que isso não vai funcionar. E, portanto, vemos aí, não precisa ser um gênio para observar o quão desordenada, o quão sofrida, o quão perdida estão as sociedades em seus hábitos, em suas culturas, em atitudes que são validadas, mas que elas são geradoras ainda de maior sofrimento.
Educar não é punir. Quando, no provérbio, eles revelam a ideia de que é necessário corrigirmos nossos filhos para que tenhamos descanso, não é aquele descanso da beatitude, de podermos esticar nosso corpo numa redinha, num coqueiro, recebendo uma brisa fresca de um mar ensolarado do verão, embora isso seja muito bom. Fala sério. Eu acho. Todavia, só podemos gozar de uma felicidade plena após o trabalho realizado. Nenhum trabalhador recebe o seu salário antes de ter dado a sua cota de esforço, para que no final do mês possamos receber. Jesus deixa claro isso na parábola dos talentos e em tantas outras das suas passagens, como aquela conhecida: a cada um será dado em conformidade com suas obras. Portanto, o chamado do Senhor, no sentido de que a responsabilidade dos pais para com os filhos é da orientação que promova o verdadeiro crescimento. Um amadurecimento real, baseado em valores e não apenas em coisas. Ao longo das eras temos aprendido e reforçado que as coisas são mais importantes do que nós mesmos. Isso não pode nunca dar certo. Pode parecer até uma espécie de, como é que eu vou dizer, de preciosismo da minha parte. Mas eu tenho observado muito nas mídias, nas rodas de amigos, nas conversas de tantas pessoas, né? As pessoas expressando amor por coisas e esquecendo de pessoas. Por exemplo, como eu amo um ketchup na coxinha. Eu adoro aquele copinho de refrigerante bem gelado. Mas a pessoa é incapaz de olhar para aquele outro que está ali, na conta de filho, de irmão, de pai, de mãe, e dizer: eu te amo, mãezinha. Como isso vai dar certo? Jesus coloca, se fosse nos tempos de hoje, o Senhor ia distribuir outdoors pelas cidades, nos espaços publicitários da mídia, dizendo assim: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. Jesus coloca o amor como a base única da ascensão do indivíduo e a ascensão da sociedade. E é exatamente aí aonde encaixamos a obra O Céu e o Inferno. Kardec, na primeira parte deste livro, preciosíssimo. Aliás, queria fazer um parêntese para externar uma observação que fazemos, sobretudo, né, nós que lidamos com as monitorias dos cursos, dos ESDs, na divulgação da doutrina espírita, percebemos muito isso. Poucas pessoas leem estudos e vão buscar este livro. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns são normalmente, largamente, muito mais procurados. Mas nós esquecemos essas preciosidades. Então fica aqui, gente, o convite: procurem ler e estudar as outras obras da codificação, O Céu e o Inferno, também a Gênesis, mas especialmente esse mês, e hoje especificamente, dia 1º de agosto, em 1865, Kardec publicava essa obra. E por que ele publicava? Por que os espíritos direcionaram todo um esforço no sentido de revelar o quê? Revelar por duas maneiras. A primeira, que consiste na primeira parte do livro Céu e Inferno,
que é a análise, a avaliação filosófica que Kardec faz a respeito da evolução do pensamento religioso da humanidade. Exatamente aquilo que falávamos no início, em que a civilização vai passando da pluralidade dos chamados deuses com D minúsculo, até a chegada com o povo hebreu do Deus único. E depois Jesus, que vem nos trazer, enfim, a ideia de Deus como um pai. E como um pai, gerou todos nós criaturas. E, portanto, essa ideia do amor paterno na direção da filiação. O céu e o inferno, ele vai exatamente relatar o porquê que inúmeras crenças e outras doutrinas colocavam a mística exatamente do céu e do inferno nesses polos tão distantes. E muitas são as possibilidades de avaliarmos o porquê disso ter sido reforçado, sobretudo no período da Idade Média. Porque haviam interesses que nada tinham a ver com o crescimento e a libertação espiritual. Eram muito mais movimentos aprisionadores, limitadores do potencial do espírito. Exatamente por causa da visão materialista. Não obstante, o conhecimento que sacerdotes, que pessoas tinham da realidade espiritual. A segunda parte é exatamente essa que gostaríamos de trazer, como um instrumento precioso para entender melhor e nos dar mais força para os objetivos, enquanto pais, de proporcionar uma educação segura, mas amorosa, responsável, mas não agressiva nem beligerante, no cuidado com os nossos filhos. Porque a segunda parte, Kardec usa de uma técnica brilhante, genial. Qual é? Pela primeira vez, num tratado religioso de caráter da vida, alguém inverte as posições da avaliação. Como assim, Rui? Sim, porque até então, todas as propostas teológicas de se compreender a relação entre o Criador e nós que somos criaturas eram estabelecidas a partir da nossa visão. Ou seja, era a ideia daqui da Terra para as dimensões espirituais. E Kardec traz exatamente o inverso. A parte segunda do livro Céu e Inferno são os relatos dos próprios espíritos desencarnados que estão na erraticidade, dando os seus testemunhos daquilo que é a vida após a morte física, a vida do além-túmulo e do porquê dos sofrimentos ou das alegrias. Ou seja, Kardec esclarece de maneira extremamente acessível a ferramenta, o mecanismo que existe em todo o universo da causa e do efeito. Ou seja, ele revela com detalhes o regime de causalidade que governa a tudo e a todos. De um jeito simples, é que se jogarmos num terreno sementes de melão, não vai nascer abacate, laranja, nem cenoura, vai nascer melão. Mais ainda, se for bem cuidada. É isso que significa a causa e o efeito. É isso que quis dizer Jesus. A cada um será dado conforme suas obras. Aquilo que nós fizermos enquanto pais na direção dos nossos filhos será exatamente
a medida absolutamente certa lá na frente da nossa colheita em relação àqueles espíritos que, de alguma maneira, fazem parte de nossas vidas. Portanto, temos o dever moral, antes de qualquer coisa, de conduzi-los na direção do que é benéfico, benévolo, enriquecedor para o espírito. Não quero dizer com isso que nós abandonemos a qualquer sorte ou deixemos de lado as necessidades materiais de um mundo material. Não se trata disso. Se possível, conforto na medida adequada, uma reserva, porque há umas 3 semanas atrás eu vi um negócio que me propiciou pensamentos, reflexões muito, muito oportunas, sobretudo, não é, num momento de tanta dificuldade pelo qual passa a humanidade. Uma pessoa a qual eu atendo disse assim para mim: olha, envelhecer custa caro. É ou não é, mãezinha? Pois é, até nisso, muitos de nós somos imprudentes e imprevidentes. Passamos a vida inteira gozando. Como falávamos anteriormente, à sombra dos coqueiros, na regalia da brisa do mar caliente, do céu alvinitente, que é muito bom, é muito confortável, uma caminha macia, um travesseiro gostoso, um filminho. Mas o Senhor que nos disse: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, deu os inúmeros testemunhos de que é apenas pelo esforço que vamos vencer as nossas improbidades morais, as nossas quedas, os nossos delitos, as nossas transgressões diante das leis de Deus. E os nossos filhos funcionam como um espelho para nós mesmos, porquanto é sabido que há uma tendência forte na reprodução dos modelos. Então, educar os filhos, amigos, é necessária, inexoravelmente, educarmos-nos a nós mesmos. Primeiramente, será em vão impor, oprimir, chicotear, esbravejar com os nossos filhos, obrigando-os a sermos assim ou assados, se nós mesmos não estando dando o exemplo primordial de maturidade moral, de cultivo dos valores verdadeiros do espírito. Será em vão. A poetisa espiritual Maria Dolores nos revela, numa linda e extremamente útil poesia, um excerto que ela nos traz: não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é em vão, porque tudo que existe no mundo existe para a perfeição. A perfeição que é como o sol no firmamento, que se faz brilhar de horizonte a horizonte, atendendo ao charco e ao pó, ao verme e à flor, nossa fronte. É uma reflexão profunda que nos mostra a inutilidade das nossas desculpas, porquanto ficamos presos num passado que já passou e teimamos ainda em querer revivecer esse passado, mantendo ainda comportamentos que notadamente já não estão mais condizentes com o nível de conhecimento que, sobretudo, a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de nosso Senhor Jesus nos convida. O Senhor diz: deixai vir a mim as criancinhas. Significa o que isso para nós pais? Jesus não quis só abraçar as crianças e curtir lá um momento legal, bater palmas, se deleitar, embora isso seja maravilhoso. Eu mesmo tenho uma tese em relação às bochechas das crianças, principalmente as pequenininhas. Eu acho que bochecha
É um projeto de Deus para tocar nossos corações. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas a vontade de apertar, isso vai amaciando os corações endurecidos. Uma criancinha que olha e que dá um sorriso meigo ou verte uma lágrima de uma necessidade qualquer, ela vai nos tocar os corações e abrir margens para que, enfim, possamos repensar a forma como levamos nossas vidas, sairmos da nossa indolência. O espírito Sérgio Luiz diz assim, da nossa preguiça espiritual e enfrentarmos o que precisamos enfrentar. Porque ninguém vai crescer fugindo da realidade, seja qual for a realidade, por mais difícil que ela se apresente. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. É o Senhor nos dizendo que estará conosco, que não somos órfãos e que, de alguma forma, a misericórdia divina vai chegar no momento certo, na medida certa, diante das necessidades, se tivermos boa vontade. Lá no início, na chegada de Jesus à terra, na manjedoura, em meio aos elementos da natureza, os pastores já bendiziam a chegada do Senhor, enaltecendo a paz. Na terra, aqueles homens de boa vontade. Se não temos a boa vontade de assumirmos nossa responsabilidade, de colocarmos limites, quando necessário, aos nossos filhos, porque o limite é uma atitude de amor. Eu tenho visto umas modas chegando por aí, inclusive de algumas pessoas que se apresentam como profissionais, estimulando pais e, sobretudo, mães, que os filhos podem tudo, absolutamente tudo que eles quiserem, que eles se precipitarem a fazer. Isso é um equívoco extremado de alguém que traz uma culpa imensa dentro de si. No fundo, essas extremidades, elas sempre são danosas. A boa conduta do equilíbrio espiritual, do desenvolvimento de valores morais. Ora, ficamos a perguntar e a pensar, como pode um filho em tenra idade se apossar de um instrumento cortante como uma faca e num golpe atingir o ombro da mãe e dias depois essa mãe o presentear com brinquedos caros e sofisticados? Lidamos com isso no dia a dia e vemos absurdos acontecendo na sociedade porquanto a base está corrompida, está como uma água de um pântano parada, enlodaçada, necessitando aeração, revivescência, que é o que observamos na obra O Céu e o Inferno. Kardec, didaticamente, ele categoriza os espíritos e separa partes do livro para classificar espíritos infelizes, espíritos medianos e espíritos felizes, aonde estes seres que vêm do invisível nos trazer uma realidade que nos espera, que nos aguarda, dependendo apenas e tão somente de nós mesmos, naquilo em que nos propomos fazer e não fizemos, ou naquilo que deveríamos fazer e fizemos de forma errada, equivocada. São muitos os testemunhos de dor e sofrimento. E aqui gostaríamos de fazer um adendo, que é uma observação técnica, científica mesmo, do porquê que, quando desencarnamos, dependendo das escolhas que fizermos na existência, o sofrimento é ainda muito maior do que aquele sofrimento vivido na Terra com o corpo. Por quê? Não é difícil. Porque, enquanto estamos encarnados, utilizamos o veículo físico, biológico, uma matéria que constitui-se como nosso corpo, e que resume demais
as nossas capacidades sensoriais, as capacidades, os potenciais latentes do espírito, que são imensos. Quando nos despojamos do corpo físico, no fenômeno da morte, que é só e apenas uma morte biológica, física, e adentramos ao mundo espiritual, vamos aos planos da erraticidade, ali agora não estamos mais limitados à visão, à audição, ao olfato, ao paladar e ao tato. Na verdade, existem muitos mais outros sentidos. A ciência nos mostra, mas aqui vamos ficar com esses. Então, lá nós vamos sentir integralmente pelo nosso perispírito. Não há mais um ouvido, um olho, a boca, embora espíritos ainda muito materializados sintam assim. Mas, na verdade, a sensação que vamos nutrir nos planos espirituais de sofrimento é muito mais intenso. Assim como da alegria também é muito mais alegria, muito mais felicidade, muito mais realeza na fala de Jesus. Então, amigos, a ideia do espiritismo, ontem escutávamos Divaldo Pereira Franco falando no CIMESP. E ele trouxe uma pérola, como é normalmente de sua característica. E ele diz assim, rememorando, a fala não é dele, a fala é do próprio Kardec em Obras Póstumas. Ele resgatou para trazer num momento tão difícil quanto esse. E ele diz assim, o espiritismo não se preocupa em combater o mal. A princípio a gente vai estranhar. O espiritismo não é feito para combater, não tem como missão, melhor dizendo, combater o mal, mas sim promover o bem. Há uma diferença imensa. Quando nós nos dispusemos enquanto pais para promover o bem na escalada evolutiva dos nossos filhos, responsabilidade outorgada pelo próprio Criador, nós vamos conseguir encontrar ferramentas apropriadas, equilibradas, sobretudo guiadas por aquilo que Jesus sempre, em todos os seus momentos, sem nenhum, nos convida a viver, que é o amor. O amor, ele estua de variadas formas, nas expressões da humildade, num gesto de perdão, na compreensão de que até nós mesmos, em algum momento, precisamos ir aos nossos filhos e... Filho, me perdoe, o papai está errado. Eu pensava assim, 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 mas você está me mostrando uma outra realidade. As criaturas se entrelaçam em todos os lugares do universo pelo regime de necessidade. Pais têm a responsabilidade de nutrir, educar, cuidar e direcionar bem os filhos, mas também, ao fazer isso, estão necessariamente precisando se educar. E não é à toa que nós vemos um mundo de tanta viciação, tanta desordem, tantas quedas, tantos infortúnios. Por quê? Porque o pai acha piamente que quando ele levanta a voz e dá meia dúzia de gritos aos filhos, aquilo vai resolver e o filho vai virar santo. E o pai está lá com uma garrafa de uísque, cigarro, xingando os outros no meio da rua, jogando pedra no cachorro, destoando de tudo que é valoroso, mas aquela moda de que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, simplesmente ela não é pedagógica. Tanto é verdade que Jesus deu demonstrações, exemplos, antes de dizer. Foi o único, até hoje, que tudo o que ele disse, ele fez antes. Para nos mostrar, amigos e amigas, que nós somos capazes, porque em nossas consciências estão as leis de Deus. A obra O Céu e o Inferno
vai trazer estes relatos daqueles que já partiram da vida material para a vida espiritual e que levam consigo as consequências de seus gestos felizes ou infelizes, dos comportamentos que se direcionam às leis de Deus ou da desdita que escolheram. E por isso, vão por mecanismos de sintonia se afinizarem em regiões conhecidas como o quê? Como é que nós falamos, nós espíritas falamos sobre o inferno? Qual é o termo que usamos? É na ponta da língua. Vejam, como nos identificamos? Então, o umbral nada mais é do que uma região psíquica que deriva de um estado emocional construído ao longo dos tempos. Então, a ideia de causalidade, o regime de causa e efeito, é largamente esclarecido nesta obra, O Céu e o Inferno. E esse é um excelente compêndio, um excelente tratado de conhecimentos que nos são úteis nas figuras paternas para direcionarmos bem, conforme está assinalado nos provérbios que trouxemos no início. Corrige teu filho, e ele te dará descanso e trará para ti delícias. Aquilo que Kardec convencionou no livro Céu e Inferno de os gozos ou as penas futuras, dada a maneira como nós estaremos manejando os nossos filhos, aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Então, se aplicarmos métodos equilibrados, se utilizarmos de bom senso, se fizermos um esforço de rever maneiras de pensar que foram aprendidas, porém não cabidas, que não apresentam mais resultados, que possam beneficiar individualmente os filhos, estaremos então desperdiçando as oportunidades dadas, não só para o crescimento e o progresso espiritual deles, mas também o nosso. E não há nenhuma sociedade que possa progredir em todos os aspectos, incluindo os aspectos materiais, que não tenha uma forte dedicação à educação de base. Fórmula única, descrita pelo próprio Jesus, mas que necessita um esforço nosso, de cada um que é ou que esteja na figura de pai. É educando as novas gerações que, enfim, teremos renovação dos hábitos, dos modos, das atitudes e, por conseguinte, da organização social mais favorável. Porque ainda tem algo que podemos somar a isso, expandir ainda mais. Em cuidando bem, evitando sermos negligentes ou irresponsáveis para com nossos filhos, exatamente por esse mecanismo de causa e efeito, não apenas ao desencarne, quando voltarmos à pátria espiritual, mas também nas próximas reencarnações. Lembremos que para sermos pais, fomos primeiro o quê? Filhos. Porque não existe um pai sem um filho, nem vice-versa. Essa obviedade é esquecida, então precisamos trazê-la à cena das nossas vidas. É, portanto, essa temática de grande importância
para cada um de nós, individualmente falando, como pais. Também o é para aqueles que são os filhos. E mais ainda para a sociedade. Repetimos, porque é no núcleo da família que se constrói uma sociedade. Buscamos, então, trazer essas ideias, amigos, para celebrar e desejar a todos que são pais uma data importante, uma data feliz, mais um momento em um ano de que seja aproveitado na medida de renovações. Lembrando aquilo que o Senhor nos disse: eu estarei convosco até o fim dos séculos. Seja a paz de Jesus com todos nós.